Boa noite a todos. Mais uma vez, honrado com a distinção de apresentação de mais um estudo para o sistema ABEBM-TV. Estamos nos apresentando aqui para tratarmos do Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, cujo tema hoje é a natureza das penas e gozos futuros, tratado nas questões 971 a 976A. Vamos proceder, então, à abertura, a leitura da página de abertura, é da coleção Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, psicografando mensagem do grande espírito Emmanuel. É a lição número 57. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, por Mateus, no capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para o serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, esses é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, este é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. E assim, rogando a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, em prece, rogamos a espiritualidade amiga capitaneada pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que nos envolva nesse manto, nessa aura de luz e de força, para que consigamos levar até o fim a empreitada que foi proposta na noite de hoje. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Então, rapidamente aqui, a gente fazendo uma retrospectiva, tem uma nota explicativa na questão 393 do Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec, que diz o seguinte: se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal,
Nas nossas existências anteriores, temos disso a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, na questão 971, Kardec pergunta aos espíritos: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, é claro, dizem aqueles espíritos esclarecedores. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de ser arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. E aí há uma descrição detalhada de espíritos versus espíritos, mas há um momento em que traz para os espíritos encarnados. Se as questões iniciais são entre espíritos desencarnados, agora diz respeito também a nós, espíritos encarnados. E como procede os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõe do auxílio das paixões? Se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. E aí, nesse aspecto, os espíritos não conseguindo subjugar outros espíritos, porque aí é a sintonia, é a afinidade de pensamento, a afinidade pela vibração na perseverança do mal, eles então se voltam para os homens. E aí, voltando um pouquinho no Livro dos Espíritos, a questão 459, ela é bem clara. Quando Kardec pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? E a resposta é clara. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, essa influência só vai acontecer em função da sintonia e do mesmo campo vibracional que os espíritos encarnados mantiverem, como se abrissem uma porta para que essas influenciações deletérias fizessem parte do cotidiano, quando na verdade nós estamos reencarnando para progredir, para evoluir, estudar, trabalhar, perseverar na senda do bem. Tão bem trazido por nós, para nós nessas lições de Jesus Cristo e os apóstolos que ele deixou, os espíritos iluminados que o antecederam, que o sucederam nessa tarefa árdua, ímpar, mas sublime, de dar o exemplo do amor ao próximo. Seguindo adiante, na questão 973, eles dizem assim, Kardec pergunta: quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? E a resposta é que não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldade em vos dar uma ideia. E aí nós vamos ter como exemplo o livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, na segunda parte, quando a gente vê lá o relato dos espíritos felizes, os medianos, os sofredores, os suicidas, os arrependidos, os endurecidos e aqueles que sofrem as expiações terrestres. E aí, eles perguntam, Kardec pergunta, de onde procede a doutrina do fogo eterno, na questão 974. Isso vem trazido desde a mais remota antiguidade, na medida que na África, há mais ou menos 400 mil anos, os hominídeos começaram a dominar o fogo. Então, conseguiam se aquecer, elaborar até aquecer comida, começaram a fazer o bom uso desse fogo que aprendiam a dominar, acender e apagar, vamos dizer assim,
que servia inclusive para afugentar as grandes feras que os acuavam nas cavernas. Então, o fogo dos vulcões, o fogo trazido pelos raios nas tempestades, os grandes incêndios nas estações mais secas, faziam com que esse fogo descontrolado assolasse a todos e trouxesse um medo. Então, o homem, quando aprendeu, ainda na África, os hominídeos a dominar, passou a usar o fogo a seu favor, independentemente dos fenômenos da natureza que continuam assolando a humanidade desde a antiguidade e até os presentes dias. E, através de todas as religiões, o fogo uma hora era sagrado, outra hora é purificador, outra hora ele é aniquilador, outra hora ele vai expurgar, como existia uma região junto a Jerusalém, chamada de Geena. Então ali é como se fosse o lixão dos dias de hoje. Ali eram jogados carcaças de animais, corpos daqueles considerados indignos perante aquela sociedade da época, e o lixo em si da cidade que era jogado naquela região. Então, jogavam pedras de enxofre e mantinham o fogo permanentemente aceso. Daí essa ideia de purgatório, de inferno, de fogo eterno. Isso veio avançando e representando então o símbolo da destruição através do fogo. E era uma região então considerada inóspita para aquela população. Seguindo adiante, a pergunta 974A, Kardec pergunta: mas esse temor não pode ter um bom resultado? Esse temor do fogo eterno, do castigo eterno nas chamas do inferno? Bem, os falsos profetas, os grandes oradores, os palestrantes, cujos ouvidos mais próximos são aqueles do próprio orador, que está mais próximo daquela boca que profere aquelas palavras, e nem sempre o que vai no coração e no pensamento daquele que faz a oratória, usa a oratória, é o fiel cumpridor daquilo que ele propaga, daquilo que ele traz como mensagem que seria do mais alto para difundir entre os seus pares. Então, em verdade, esse temor é dos homens, mas na medida em que pensam no juízo final. Então, à medida que o tempo passa, a humanidade evolui, começa-se a perceber que só através do bem é que se consegue, de fato, superar, como dizia Jesus, né? E o próprio João. O amor cobre a multidão de pecados. Pedro também dizia isso. Então, eram apóstolos que vieram divulgando a palavra de Jesus, continuaram divulgando, levando pelo mundo essa palavra, esse exemplo de amor deixado por Jesus Cristo e que acompanha a humanidade até os dias de hoje. Independentemente da religião, da obra, todos têm a aspiração de um mundo melhor para si, todos acham que ao desencarnar vão estar sempre no paraíso, sem contar que o objetivo da reencarnação é aprender, é uma escola. E se estamos num orbe ainda de provas e expiações, isso significa que nós é que estamos no mesmo nível de vibração do planeta. E na medida em que o tempo humanidade é diferente do tempo de Deus, o planeta vai passando pelas transformações e a humanidade vai sofrendo os expurgos para que, enfim, consiga se purificar. Não necessariamente pelo fogo do inferno, mas através da reforma íntima, que vai fazer com que, na esteira do tempo, com o conhecimento, com a dilatação pelo estudo, do alcance intelectual das obras, das virtudes de Deus, trazidos por espíritos auxiliares, mas muito mais iluminado do que o homem comum, o espírito comum, vai fazer com que a difusão dessas ideias, a prática do bem, da caridade, do verdadeiro exercício de amor ao próximo, faça com que essa humanidade evolua para e passo com o planeta.
independentemente de que planeta seja. Nesse momento, nós, espíritos reencarnados de longas jornadas, já estagiamos em outros orbes com certeza. E como diz Joana de Ângeles na obra Iluminação Interior com Divaldo Franco, como diz Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já saímos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, chegamos no reino animal e já estamos no reino hominal. Mas nós queremos o reino angelical. Então a distância é imensurável. Não sabemos quantos milhões de anos ainda precisaremos ir e vir para esse planeta ou para outros, quantas vezes serão necessárias, porque naquela gradação no mesmo livro dos Espíritos, que vai da questão 101 a 113, quando fala da escala de espíritos, nós sonhamos com a questão 113, mas ainda estamos nadando de braçadas e em círculos na questão 101, na condição de espíritos imperfeitos. Essa é a grande questão para todos nós. E aí, na questão 975, Kardec pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, é a resposta. E é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. E é por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. Então, na erraticidade, o espírito consegue ver o seu passado, consegue vislumbrar o seu futuro. Ele consegue vislumbrar aquilo que ele pode alcançar, mas vai depender sempre do seu livre arbítrio. E aí aqueles recalcitrantes no mal sabem igualmente que poderão alcançar esse sucesso, poderão alcançar essa perfeição relativa, porque infinito é só o cabedal de conhecimento. A aspiração de ascensão intelectual é infinita. Agora, a evolução moral será sempre relativa, porque não poderíamos jamais ser nivelados a Jesus Cristo e impossível, então, tratar de acompanhar ou evoluir até chegar ao ponto de Deus. Deus é único, soberanamente justo e bom, Criador de todas as coisas. Nós somos criaturas, jamais poderemos esquecer disso. E aí, nessa questão do livre-arbítrio, se insistirem nascendo no mal, receberão como paga o mal. Mas nós estamos conscientes, nós estamos aproveitando essa oportunidade, que ainda não é tudo, ainda não é muito, mas já sabemos o caminho. Nós temos um guia que é modelo, nós temos uma luz que orienta a direção que temos que seguir. É perseverança, é fé, é determinação nesse caminho. E ainda que tenhamos que colocar o joelho no chão seguidas vezes pelas nossas quedas, que tenhamos a coragem de erguer o olhar na direção de Jesus e buscar então nesse modelo e guia o estímulo necessário para que possamos alcançar essa plenitude de felicidade que todos sonham. Seguindo até a questão 976, Kardec pergunta o seguinte: ver os espíritos que sofrem não é para os bons espíritos, agora os bons, causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Bem, os espíritos respondem a Kardec que isso não é uma aflição, pois ele sabe que o mal terá um fim e ajuda os outros com seu aperfeiçoamento. Aí é o exercício da caridade. Esse exercício da caridade que vai fazer com que os espíritos encarnados e desencarnados se revistam dessa verdadeira couraça, que é a fé, a esperança e o resultado, a felicidade por ver a felicidade do próximo. Então, antes de reencarnar,
uma das fases que o espírito atravessa é a do planejamento. Então, a não ser aquelas reencarnações compulsórias de alienação mental, não há, enquanto desencarnado, aquele que não esteja consciente das provas que vai passar. Então, o véu do esquecimento, que começa no ato da reencarnação, quando é dado à luz, traz para nós a lembrança da questão 132 do Livro dos Espíritos, que aponta que estamos fadados ao sucesso, fomos criados simples e ignorantes. Mas na questão 167, aponta para nós que a reencarnação é uma expiação e é por elas que temos que passar. E a resignação, a resiliência é que vai fazer com que nós passemos incólumes, sem amargar essas questões, sem murmurar, aceitando essas tribulações, essas expiações como parte do nosso processo de evolução. Então, nós temos como referência também o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, nos capítulos 27 e 28, que é o poder da prece. O que ela pode fazer de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. É uma verdadeira simbiose, trazida por essa crença, por esse fervor, por saber, por ter esse conhecimento de que a prece, que essa fé remove montanhas, que essa prece bem dirigida alcança os resultados. Então, o objetivo da prece é louvar, é exaltar, é glorificar, é pedir, é rogar, é solicitar, é implorar por si próprio ou para outrem. E é também agradecer, que é demonstrar a gratidão. Temos então que retribuir o mal recebido com o bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. E Jesus, com Mateus, no capítulo 5, 43 a 47, no Sermão da Montanha, nos ensinou tudo isso. Ele trouxe as bem-aventuranças. E Jesus, ainda por Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, ensinou para nós a lição que o Pai ensinou a ele, que é o Pai Nosso. Então, rogamos o perdão das nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Só que não. Então, para que sejamos perdoados nas nossas preces pelas nossas faltas, tenhamos a coragem de perdoar os nossos devedores, porque estamos todos no mesmo nível, no mesmo embaraço de encarnação, de expiação e provas, e somente com essa compreensão do amor ao próximo, da caridade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é que vamos superar todas essas adversidades no caminho dessa perfeição que nós aspiramos. Então, nós temos que demonstrar o arrependimento, que é o primeiro passo para a regeneração. Temos que passar pela expiação, que é o sofrimento físico e moral, consequente da vida atual e das anteriores. É a lei de causa e efeito sendo aplicada. E a reparação, que é fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Então, dentre a dor física e a dor moral, sempre haverá o sofrimento para aqueles encarnados ou desencarnados. Nos dois planos da existência estaremos sempre sujeitos a isso, como consequência das nossas ações, como consequência do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, se tivermos o fervor na abnegação do Cristo, no amor de Mãe Santíssima, nesses espíritos todos abnegados e auxiliares de Jesus, que vieram nos trazer essas lições de amor ao próximo, poderemos um dia sonhar em pronunciar aquela célebre frase de Paulo, o apóstolo, quando ele, na segunda epístola a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 7, disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é o que realmente importa para todos nós. Se aspiramos, estando na questão 101, chegar à questão 113, façamos por onde merecer essa evolução.
sem a vaidade, sem a ostentação, sem orgulho, sem egoísmo, com humildade, com fé, esperança, perseverança, amor ao próximo e principalmente a caridade. Sejamos caridosos com o próximo e estaremos sendo caridosos conosco mesmos. Assim, agradecendo pela oportunidade de ter vislumbrado mais um trabalho a ser apresentado para os nossos irmãos, congregados na Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, fechemos os olhos e agradeçamos a Deus por essa oportunidade, a Jesus pela misericórdia infinita, a Maria Santíssima, nossa intercessora, ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa-mãe, inspirador de tantas obras que procuramos fazer, imitando mesmo respeitando e guardando as infinitas proporções que nos separam, mas tendo nesse espírito ímpar o exemplo de dignidade, de caridade, de amor ao próximo, de benevolência. Sejamos assim, procedamos dessa forma, para que, enfim, chegue a oportunidade em que saibamos discernir o bem do mal e optar sempre pelo bem. Aí atingiremos essa perfeição. Agradecendo mais uma vez, rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe por hoje e por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado. Boa noite a todos.